Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao podcast, o podcast da Cast Soluções em Segurança do Trabalho. Eu, Diego Moraes. E eu, Karine Rocha. Hoje estamos com um convidado especial, Tom Fernandes. Tudo bem, Tom? Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Vamos bater um papo aqui e falar sobre segurança do trabalho e marketing. Marketing que gera resultados. Olha que, cara, que cena maravilhosa. Então, faz o seguinte... Pega o seu fone, pega o seu café, o seu refrigerante, senta no sofá que vai começar o podcast. Bom, Tom Fernandes é o cara. Hoje a gente vai falar sobre marketing, crescimento e estratégia digital. Tom Fernandes, cara, se apresenta para nós. Eu já conheço você há alguns anos. Você é um fera na área, você é um amigão. Eu falei, vou trazer esse cara aqui porque eu preciso conversar com você. Preciso mostrar o que você faz no seu trabalho virar maravilhas, irmão. Se apresenta aí para nós. Bom, prazer. Sou Tom Fernandes. Já estou nessa área do marketing há 20 anos. Se for falar de currículo... Tenho 2 graduações, uma pós em design digital e um MBA em marketing e vendas, que me fez galgar a minha trajetória até aqui. Graças a Deus, eu falo graças a Deus porque eu adoro ajudar os meus amigos, hoje eu sou o responsável pelo marketing da Cast. E faz milagres lá, opera milagres, né? Muito legal. Se tem uma coisa que todo empreendedor faz, né, assim como tanto como eu como você, é pensar em como que a gente vai ajudar as pessoas. E o cerne, tanto da minha agência quanto o meu, é de fazer com que mais e mais empreendedores vendam mais, tenham mais clientes, né, consiga divulgar e ir mais longe através do marketing, principalmente do marketing digital. Você estava me falando outro dia, até porque a gente se conhece há muitos anos, né? Já trabalhou em outras empresas, em outros... Do CLT ao empreendedorismo. Do CLT, é verdade, a gente já passou por todas essas áreas. Você estava me falando uma vez que em algum momento da sua vida você levantou e teve um insight lá e disse assim, cara, é por isso que eu faço o meu trabalho. É interessante, né? A minha história de vida, ela trouxe alguns percalços. Aos 7 anos de idade, eu caí de uma laje de 2 andares, 7,5 metros. Caí de cabeça, fiquei 39 dias em coma, com 1% de vida, próximo da morte. E eu sempre fiquei me perguntando, né? Por que Deus me manteve aqui? E através de um depoimento de um cliente que eu entendi. Foi o ano passado, um amigo meu me procurou, ele não tinha nenhum real e falou, Tom, por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não estou conseguindo colocar comida no prato da minha família. Faz o marketing para mim e depois a gente se ajeita. Eu falei, não, fica tranquilo, deixa comigo. Eu peguei a empresa dele, fiz um marketing gratuito. É óbvio que ele acertou depois, mas isso não tem problema. E em 3 meses ele saiu de 0 solicitações para mais de 90 solicitações de clientes. E aí eu entendi que Deus, né, me deixou na Terra foi exatamente para isso, para que eu pudesse ajudar mais e mais empreendedores. E eu entendi o meu propósito de vida. Então, eu olho com um olho totalmente diferente. Então, eu tenho uma cliente psicóloga, ela dá terapia de casal, ela salva famílias. Eu tenho você, que dá segurança do trabalho, você salva famílias. E eu tenho outros empreendedores que eles crescem através do meu trabalho, eles empregam mais pessoas, eles pagam mais impostos e, ao mesmo tempo, está ajudando tanto uma comunidade local quanto um estado, um país. Então, eu entendi que o meu propósito de vida era fazer com que mais e mais empreendedores vendessem mais, conseguissem mais clientes. E isso me faz hoje trabalhar sem ter hora e, ao mesmo tempo, eu termino o dia totalmente relaxado, não estou cansado, estou muito bem. Você sabe, cara, que até por esse tempo que a gente se conhece, né? A gente teve uma pequena passagem de uma outra empresa e aí eu falei, cara, não é possível. A gente precisa de alguém que entenda do assunto e que conheça a segurança do trabalho. Partindo um pouco
da ideia de que você colocou aí de salvar vidas, de ajudar pessoas, porque no fundo, né, a nossa remuneração é uma consequência do trabalho. Mas o objetivo que leva a gente a constituir um negócio e a ideia que leva a gente a trabalhar em cima disso é o resultado principal, que no caso da CAST é qual? Permitir que trabalhadores retornem para suas casas. Eu até já falei outras vezes, né? Quando eu vendo, eu já fiz o primeiro trabalho. Eu não paro ali. Eu poderia parar ali. Mas o meu maior objetivo é agora dizer para aquele empregado, olha, a importância do seu trabalho, a importância da segurança. Hoje, não quero prolongar muito a fala, mas hoje eu até falei para um pessoal assim, viu, a gente não precisa ter técnico de segurança aqui. A gente precisa que vocês entendam a importância que vocês têm na sua família. Acho que é essa a ideia sua, né? Acho que é isso que você pensa. Foi exatamente isso, né? Como a gente tem um longo histórico na segurança do trabalho, a gente conseguiu ligar o marketing à segurança do trabalho a partir desse momento. Então, por exemplo, a gente fazia pesquisas, né? A gente faz pesquisa de satisfação e principalmente com o trabalhador da linha final. E a gente colocava algumas perguntas de forma estratégica e a pergunta que a gente fazia era o que era mais importante para ele. E 95% das respostas eles falavam que era a família. Então a gente entendeu, através de pesquisas do marketing junto com a segurança do trabalho, que para ser mais engajador, a gente precisava fazer um conteúdo mais no cerne. Então, o que a gente fez? A gente entendeu que falar sobre segurança do trabalho é um direito seu, você merece segurança do trabalho, não estava engajando tão bem quanto a frase final que a gente descobriu, que é: a sua família quer você inteiro, a sua família precisa de você. Então, a partir do momento que a gente tocou nesse ponto, todo o engajamento mudou e melhorou dos nossos alunos. Por quê? Porque quando você fala que segurança do trabalho é um direito dele, que ele merece isso, ele não liga muito para isso. Mas quando você fala a sua família precisa de você, ele para e opa. Então quer dizer que eu preciso cuidar da minha vida, porque senão meu filho vai ficar desamparado, a minha mulher vai me perder, eu preciso cuidar da minha família. Então a gente mudou o mindset através de pesquisas. Muito bem. Legal, Tom. Então, fala para mim, como que surgiu a sua paixão pelo marketing? Olha, na verdade, eu comecei, né? A minha primeira graduação foi em sistemas, eu não gostava muito de programar. A minha segunda graduação foi em administração. Foi na administração que eu aprendi o que era marketing. Achei bem interessante, achei divertido. E do marketing eu acabei começando a construir sites. E de sites eu passei para as redes sociais, até que a virada de chave mesmo para o marketing digital foi em 2020, com a pandemia, quando a nossa empresa ela era totalmente presencial e precisava se reinventar. Então, a gente começou a estudar meios de fazer a empresa se reinventar e a gente conseguiu um resultado muito bom. Que a gente tinha uma média de 30 solicitações de clientes por mês, a gente passou para mais de 500 solicitações de clientes por mês. Então, assim, foi um avanço absurdo. Então, eu comecei a entender como que tinha que ser feito a coisa. Sim. E aquilo martelou na minha cabeça até o ponto de, se eu consigo, via CLT, fazer com que a empresa que eu trabalho cresça, por que eu vou me prender a somente CLT e não vou empreender e ajudar mais e mais empresas? Então, foi a partir daí que eu comecei a seguir nesse caminho. Fiz pós em design digital para aprender, inclusive, o logo da CAST foi eu que desenvolvi, entre outros materiais. Mandou bem, hein? Mas também eu fiz MBA em marketing e vendas, exatamente para também ser essa ponte entre vendas. Porque não adianta você saber fazer o marketing e não entender o que o comercial precisa, o que as vendas precisam. Então, esse MBA me ajudou muito. Que, querendo ou não, a comunicação, o marketing nada mais é do que se comunicar. E a comunicação ela é extremamente binária. É levar o leitor, o telespectador ou qualquer um que esteja lendo do ponto A ao ponto B. É algo bem simples. Você sabe que, voltando um pouquinho na ideia do tempo que a gente trabalhou junto, cada coisa que a gente passou, hein? Aprendizado. Ele falava as coisas assim, vamos fazer assim, assim, assim. Aí eu ia lá com a cara e com a coragem, gravava, não sabia... Nossa, lembra o estúdio que a gente... Sim. Nossa.
E aí, existe um momento, né, um ponto, né, na engenharia, eles falam o cálculo do momento. O cálculo do momento é decisivo para a criação da sua agência crescimento. E é interessante, porque no momento que eu saio, e no momento que você também sai, e meio que casa, né? E aí você criou. E aí? Exatamente. É uma coisa que eu penso, né, e até um dos meus mentores, ele fala muito sobre isso, é que não tem como melhorar o que não existe. Então, a gente sempre começa, a partir desse ponto, que a gente começa a criar. Muitas vezes, parte da minha criação, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu simplesmente, com a cara e coragem, eu ia lá, fazia e acontecia. Então, muitas vezes, eu sempre falo isso, né? Não tem como melhorar o que não existe. Então, a gente mete a cara, vamos para cima, a gente começa a fazer e olha onde a gente chegou. Daquela simples gravação, hoje a gente está aqui num podcast, recebendo vários e vários convidados, passando a segurança do trabalho para mais e mais pessoas. Sim. Então, a gente partiu de um comecinho que, cada dia que passa, está cada vez melhor. Então, fala assim, qual é a missão da sua agência e o que ela representa para você na sua vida? Olha, a missão da minha agência... A missão da minha agência é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Tentar explicar que o marketing é uma coisa simples, né? Querendo ou não, a gente chama de pai do marketing, né? O Kotler, ele fala dos 4 P's. E realmente são os 4 P's. E que começa com produto ou persona, né? Preço, prazo e promoção. Então, quando a gente fala de produto, parece até um termo assim, esses 4 P's parece um termo assim mirabolante, mas não. Quando a gente fala de produto ou de persona, é o começo de tudo. Que vamos dizer assim, você vende maquiagem. Maquiagem é para todo mundo? Não, não é. Se você pegar um anúncio e gastar lá R$100 para divulgar a sua maquiagem, o Facebook ou o Google, ele vai mostrar para Pato, Periquito e Papagaio, mas Pato, Periquito e Papagaio não é o seu público. Seu público quem que é? Mulheres acima de 35 anos, porque a probabilidade delas comprarem é maior. Então, definir a persona. Então, se você definiu que o seu produto é para mulheres de 35 mais, você vai criar alguma coisa, você para e pensa, nossa, esse material aqui vai conversar com uma mulher de 35? Vai? Ok, vamos continuar. Onde que está a minha mulher? Aí a gente vai para a praça. Onde que está uma mulher de 35 anos? No comercial de uma novela, ou vendo alguma outra coisa que seja de gosto de uma mulher. Então, você entende a praça. E promoção, exatamente, você não vai colocar um homem falando sobre maquiagem, você não vai colocar... Então, você tem que entender... Então, é um ponto ligando sempre ao outro. E tudo começa ou com o produto ou com a persona. Quando você entende para quem você vende e você cria todas as estratégias para aquilo, essa é a diferença de um marketing de verdade. Porque fazer uma campanha é simples. Você pega lá, impulsiona e faz. Você vai ter resultado? Vai. Só que não é um resultado de um estrategista. O estrategista ele vai pegar coisas como idade, sexo, gostos e até mesmo localidades, coisa que você não consegue definir num simples impulsionar. Então, é a partir desse cerne que você começa a entender para quem você realmente vende. É interessante quando você fala do marketing, porque existem visões conforme o que você quer, né? Imagina. A Cast, quando ela começa, todo mundo pensa, você vai vender treinamento. Tá, mas é igual você falou, quem é a persona? E quando você falava isso para mim, eu achava impressionante. Ele ficava, não, a persona e um monte de código, eu pensando, meu Deus do céu, o que é isso? Eu quero vender treinamento. E aí você ia lá e traduzia, é assim, assim, assado que a gente tem que fazer. Partindo do ponto de vista do marketing publicitário, eu vejo também o marketing interno da empresa, que é a ideia da... Por exemplo, minha empresa tem certificação ISO 9000, ISO 14000, agora a ISO 45000, que fala sobre saúde, segurança do trabalho, a mestra. Mas e aí? Ela vende mesmo internamente ou só externamente? Então, como eu disse, né, o cerne do marketing, ele é comunicar. Então, uma das pernas do marketing é o endomarketing, que é exatamente uma forma de você se comunicar e de você passar uma mensagem interna.
E eu diria que vai até mais do que isso, né? Quando uma empresa, e isso posso até citar um caso, eu tenho amigos que trabalham, por exemplo, na Gerdau, eles são muito, muito, muito felizes exatamente pelos planos de segurança que a Gerdau tem. Então, assim, quando você comunica que você faz internamente para a empresa, seja treinamento, seja uma ginástica laboral, seja qualquer coisa parecida com isso, o que você passa para o seu funcionário? Que você está pensando nele, que ele é importante para você. Então, assim, um funcionário que muitas vezes ele passou por empresas que nunca ligou para ele já se sente tocado. Então, isso já elimina um problema que muitas empresas têm, que é a retenção de talentos. Então, o endomarketing, ele ajuda a reter talentos, ajuda a passar uma comunicação, eu diria até que visual, porque, por exemplo, temos dados de empresas que tinham apenas cuidado choque e trocou a plaquinha para cuidado choque com a imagem de alguém tomando choque. E aquilo realmente abriu os olhos das pessoas. Traz mais realidade. Exatamente, né? Traz realidade, como, por exemplo, esmagamento, aquelas plaquinhas com os dedinhos ali. Sim. Isso é uma coisa que o marketing ajuda exatamente a trazer mais vivacidade nas coisas, que exatamente através de um endomarketing, de comunicação, tudo isso que traz para dentro da empresa é muito o marketing que está ali ajudando como um braço da segurança do trabalho. Sem querer te cortar, cara, mas é dentro da ideia da segurança do trabalho. O marketing interno, então, ele tem uma importância gigantesca para que os colaboradores entendam a real necessidade e a real condição que eles têm em situação, né, de perigo. Então, veja, eu vejo uma imagem desenhada, eu vejo uma imagem mais realista. Por exemplo, as campanhas do governo aí que põem os carros batidos e aí para falar sobre trânsito. Essa ideia, então, ela traz uma realidade melhor, ou seja, o marketing ajuda de forma melhor a segurança do trabalho dentro da empresa, dentro da indústria, seja onde for, com mais vivacidade e trazer melhores resultados. Exatamente, porque assim, existem estudos que comprovam, né? Uma imagem, ela fala mais do que melhor do que qualquer texto. Então, até mesmo quando a gente vai criar um post, por exemplo, a gente sabe que o nosso cérebro, ele lê primeiramente da direita para a esquerda, e ele lê também primeiro as frases maiores. Então, tudo isso que você se comunica de forma visual, as pessoas entendem muito bem, né? Até mesmo é uma estratégia que eu utilizo muito nos meus clientes, que parece besteira, mas é comprovado que funciona. O botão de contato, por ele ser verde, ele traz mais resultados do que um botão vermelho. Porque na cabeça da gente, o verde é siga em frente. E o vermelho é pare. Então, assim, o marketing e um bom estrategista de marketing, ele entende muito da cabeça das pessoas. Então, ele tem que entender como ele vai fazer, ele tem que entender as pessoas realmente. Legal. Tom, eu acredito que a maioria das pessoas que quer abrir uma empresa, qualquer coisa, passa por vários desafios. Eu queria saber de você, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início e como foi que você superou isso? Nossa, ela faz pergunta complicada, velho. Muito legal isso, né? O empreendedor, ele acorda e dorme no barulho. Isso é claro, eu já participei de diversos encontros de empreendedores, e isso é claro para todo mundo. O empreendedor, ele dorme e acorda com barulho. Então, assim, uma das minhas maiores dificuldades foi que eu comecei a urgência. Então, você imagina que era eu para prospectar, eu para cuidar das contas dos clientes, eu para editar vídeo, eu para criar post, eu para criar campanhas. Então, era eu para tudo, cuidando de 10, 15 contas. É muita coisa e ainda cuidar da sua própria empresa é muito difícil. Então, isso realmente é um problema. E aí, o que todo empreendedor faz? Ele vê um problema, ele procura a solução. Sim. Então, eu encontrei ferramentas, né? Encontrei pessoas. Então, o que aconteceu? Hoje, né, a minha agência ela tem 3 braços. Então, eu encontrei outros empreendedores que, junto comigo, cada um cuida de uma parte. Então, eu cuido hoje de criação de site, criação de apresentações comerciais, né? Criação de estratégias, campanhas de tráfego. Eu tenho uma ferramenta que ela prospecta para mim todos os dias sozinha.
Então, todos os dias ela está encontrando o meu lead perfeito, ela se comunica como se fosse eu, e na maioria das vezes eu só tenho que marcar reunião ou bater um papo com a pessoa antes. E então foi isso que eu encontrei. Eu encontrei pessoas que cuidam de outras partes que eu não cuido mais, e encontrei uma ferramenta que prospecta para mim sozinho. Então, isso me ajudou muito. Hoje eu deixo ela lá todos os dias, inclusive ela prospecta sábado e domingo. Ela está prospectando todos os dias, ela manda e-mail e se conecta com as pessoas via LinkedIn. Então, hoje ela está cuidando para mim enquanto eu estou cuidando de outras coisas. O advento da tecnologia. Exatamente. Então, a partir disso, quais maiores desafios você encontrou aí que você conseguiu, então, superar? Aliás, nós, empreendedores, passamos por isso todos os dias, né? Desafios. Exatamente. Igual você acabou de falar, você acorda de um jeito e dorme do outro, né? E aí você tem uma novidade naquele dia e você fala, caraca, como que eu vou fazer? Como que você faz? Como que você supera isso? Então, é exatamente com aquela frase que eu falei, não tem como melhorar o que não existe, né? Então, você imagina que todo dia entra um cliente diferente, de um nicho diferente, que eu tenho que me tornar um expert diferente. Então, vamos dizer, vou te dar um exemplo. Eu tenho um case de sucesso que ele é um cara que é ele, a esposa dele e a secretária. Ele é um representante comercial da CSM, que é uma marca de pontos rolantes. Esse cara sozinho... Sim, conheço. Então, esse cara sozinho, ele e mais 2 pessoas, ele gasta R$1.000 por mês no Google e ele tem mais de 130 pessoas procurando ele por mês. Então, assim, eu nunca fui expert na área da indústria, mas peguei todas as minhas estratégias, fui para cima, criei as campanhas e hoje ele é um super case de sucesso. É até uma pena que, por exemplo, ele tem que parar as campanhas dele agora em outubro, ele fica 2, 3 meses sem anunciar, ele me paga em dia, tudo certinho, até falo para ele, eu posso te ajudar em outra coisa? Ele, não, fica tranquilo, porque ele não tem mão de obra. Ele não tem mão de obra para dar conta de tudo aquilo que ele recebe de clientes. Então, eu falo que é um case de sucesso exatamente porque é um nicho muito difícil. Você imagina uma ponte rolante, o valor que é, apesar que ele também dá manutenções, mas você pensa no valor disso, né? Não é um produto que você procura na prateleira, exatamente, né? Não é um produto simples. Esse Sim. cara, com baixo custo, ele tem mais de 130 pessoas procurando ele por mês. Eu acho isso absurdo. Então, assim, até mesmo... Tem que ofertar a cast lá, a gente dá treinamento de ponte rolante. Exatamente. Até mesmo um cliente meu, e isso e por isso que é legal se reinventar, porque você tem essas respostas. Um cliente meu mesmo, ele pediu para mim fazer as campanhas dele aqui em São Paulo, fiz as campanhas dele, estava dando resultado. Um certo dia ele chegou para mim e falou, cara... Eu estou com um irmão desempregado lá na Bahia e ele faz a mesma coisa que eu. Você consegue fazer essas campanhas rolarem lá na Bahia? Eu falei, não, consigo, tranquilamente. Não sei como é que é o público lá, mas vamos tentar. E tudo que eu faço é exatamente isso. Vamos tentar. Porque no marketing digital... Ou não, já tem. Não, né? você já tem. E tudo aquilo que você não consegue vender, você pega como aprendizado. Você pega as palavras que eles estão pesquisando, você começa a entender o seu público, você passa a entender onde ele está, você começa a ter 1 ou 2 resultados, e a partir desse 1 ou 2 resultados que você entende quem que é a pessoa certa. E aí, esse cara me mandou mensagem há uns meses atrás falando, Tom, obrigado. Meu irmão está trabalhando muito lá. A minha família inteira é da Bahia, até eu estou pensando em voltar para a minha terra, porque eu sou o único que mora aqui em São Paulo. E aí você sabe que você fez seu bom trabalho. Eu falo até para os meus clientes, eu adoro esse tipo de feedback, de que está trazendo resultados. Isso, para mim, é a melhor coisa do mundo. É a coisa que realmente me motiva a acordar e dar o meu suor por eles. E você falou um ponto interessante, né? Da parte de reinventar, de buscar. Porque, assim, tudo é um processo de melhoria contínua, né? A gente, na Cast... A Cast é uma empresa de... Eu costumo falar soluções de segurança do trabalho, né? Mas eu sempre pontuo, o pessoal fala... O nosso maior foco é treinamentos. E o mais engraçado é que, na verdade, treinamento qualquer um poderia dar. Só que tem diferenciais aí que fazem toda a diferença, né? Metodologia, você viu que a gente bate, vocês ajudam bastante a gente bater nessa tecla. Andragogia. Andragogia,
a ideia do foco no cliente, que é uma coisa que eu também trago lá das origens. E essa coisa de reinventar, de buscar e tentar se moldar aquele indivíduo, por exemplo, vou na Bahia, você vai se moldar aquela cultura, aquela vivência, porque não adianta você falar de segurança do trabalho em certos locais, por exemplo, é um tabu. Então, como que eu vou entrar, como que eu vou moldar, como que eu vou entrar? Esses desafios, essa coisa, você tem uma experiência muito grande, por exemplo, com segurança do trabalho, né? Como a gente já viu em outros momentos. Como você lida com isso? Como que você trata essa ideia? Então, as pessoas acham que o marketing é fácil, que é tudo oba-oba e que é simples. O que eu faço muitas vezes? Eu crio uma campanha, eu crio um site, né? Por exemplo, vem um cliente, ele quer começar a vender mais. Então, o que eu faço? Eu crio um site, crio toda a comunicação do site, faço as campanhas e deixo rolar. Eu vou dar um exemplo, vou colocar você como exemplo. Coloco lá, treinamentos de NR10. Aí eu estou olhando o Google e vejo que, apesar do Google fazer essa correlação, 80% das pessoas procuram como curso e não como treinamento. E todo o meu site está pensado, o SEO, as imagens, toda a comunicação como treinamento de NR10. A partir do momento que eu começo a entender o padrão e o que as pessoas estão procurando, eu mudo a comunicação. E isso é muito simples. E eu vou te dar um exemplo aqui como é muito simples quando você muda a comunicação. Existem 2 dentistas. Do lado direito, um dentista coloca uma plaquinha, extração de dente por R$10. Do lado esquerdo, um dentista que conhece o seu público coloca extração de dente de forma rápida e indolor por R$10. Aonde você vai? No indolor. Exatamente. Então, é um cara que entendeu qual que é a real necessidade do cliente dele. E tudo não isso... dói, vou ali. Exatamente. E tudo isso vem exatamente de você estar lá todo dia, olhando o que as pessoas estão procurando e as plataformas mostram isso para você, o que eles estão buscando, o que eles estão procurando. E, ao mesmo tempo, você consegue hackear as plataformas. Porque você consegue, através de estratégias, por exemplo, você chega para mim e fala assim, Tom, aquela campanha de NR10 chegou uma empresa muito grande aqui. Como tem clientes meus, como, por exemplo, tem cliente meu que fechou com a Bosch, tem cliente meu que fechou com a Bung, tem clientes meus que, através de R$1, R$3 de anúncio, conseguiu fechar com grandes empresas. Porque usa a linguagem incorreta. Não só isso, eu consigo também, por exemplo, você chega hoje assim, Tom, fechou uma empresa muito grande aqui me procurando, cara. Vou dar uma olhada lá. Aí eu olho lá, a empresa muito grande que fechou com você era um homem de 45 anos que gosta de tecnologia. Eu falo, opa, Google, quando aparecer pessoas com esse perfil, aumenta o valor, eu vou pagar mais porque eu quero aparecer para mais e mais pessoas. Tá. Então, tecnicamente, você acaba hackeando o algoritmo do Google e fazendo com que você apareça mais vezes para a pessoa correta. Porque existe um público ali. Exatamente. Você sabe que é interessante, cara, que eu tenho... A Karina, ela vai... Quer ver, ó? Quando eu falo de terminologias nas nossas certificações, nos documentos, lembra? Operador, operação, né? E você viu que ele usou terminologias. E eu ficava, cara, de um jeito que eu falava assim, não é esse o nome. E eu demorei para entender que a questão do nome, ela está muito mais atrelada à ideia de como o indivíduo tem essa percepção. Então, veja, reciclagem, por exemplo, NR35 não existe reciclagem. Não existe. Só que aí, quando você vai vender, está escrito lá, reciclagem NR35. Por quê? Porque todo mundo enxerga dessa forma. Só que se eu escrever lá, periódico NR35, não vai vender. Porque o termo correto na linguagem conceitual é periódico NR35, não reciclagem. Só que eu não vou vender. Então, veja como que cada um tem seu... Exatamente. E quando você... Porque, assim, a gente que já tem experiência nesse ramo, a gente já sabe os caminhos. Mas quando você não tem... Então, por exemplo, chega um cliente que é totalmente novo, que você não é expert no assunto dele, você vai aprender. Você vai ter que aprender. E eu sou muito claro de falar para os meus clientes assim, olha, eu não sou expert na sua área, você vai ter que ter paciência, a gente vai começar. Mas é o que eu digo para todos os empresários. Você acredita no seu produto? Então vamos para cima. Se você acredita, se você entrega o melhor, vamos para cima. E você também tem que entender que
existem redes e existem tempos para eles poderem te dar soluções. Porque você precisa entender que existe um funil. Então, eu vou te dar um exemplo. Você vende treinamento NR10. Se você anuncia no Google, essa pessoa que está te procurando no Google, ela é muito fundo do funil. Por quê? Ela precisa de solução rápida. Ela precisa resolver um problema rápido. Então, quando você faz uma campanha no Google, os resultados são mais rápidos. Quando você faz uma relação, uma campanha mais meio de funil, seria, por exemplo, quem é que compraria seus treinamentos? RH, segurança do trabalho. Então, você faz uma campanha no LinkedIn. Só que no LinkedIn você precisa entender que aquela etapa do funil, a pessoa não está te procurando. Ela provavelmente já tem alguém atendendo ela e você vai ter que se comunicar do tipo, olha, eu posso transformar a sua segurança, eu vou fazer melhor do que a empresa que está te entregando. Então você entende que aquela pessoa está no meio do funil, é uma comunicação diferente. Ao mesmo tempo que tem o topo do funil, que é aquela pessoa que não sabe nem da solução e nem do problema, e você educa ele. Que é o que a gente faz muitas vezes do tipo, ei, você que é eletricista, trabalha num condomínio, você sabia que é obrigatório você ter NR10 e que você está perdendo opções de emprego exatamente porque você não tem NR10? Conscientizá-lo antes, Esse é o topo do funil, porque é onde tem mais pessoas e é outro tipo de comunicação. Então, você se comunica para o fundo do funil para resolver o problema dele rápido, você se comunica com o meio do funil porque ele sabe da solução, mas ele não sabe de você. Então, você se comunica para ser a solução para ele e para ocupar espaço de outra empresa. E existe o topo do funil, que é não sabe nem da solução e nem do problema e você educa ele para que ele te procure. Caraca. Bom, eu acredito, assim como o Diego também, que nesses últimos anos o marketing digital evoluiu bastante. Sim. E eu queria saber de você, como que você enxerga essa evolução? Olha, a inteligência artificial está tomando muito espaço, muito mesmo. Eu diria que para o ano que vem, o criativo vai ser muito utilizado, muito mesmo. Então, o que eu vou dizer do criativo? Hoje, como é que funciona? Hoje eu vou vender maquiagem, por exemplo, e eu consigo ir lá na plataforma e falar, só quero aparecer para mulheres de 35 a tantos anos, eu consigo setar isso. É quase certo que isso vai morrer. A Meta está querendo tirar isso e provavelmente vai conseguir tirar, que é com a atualização do Andrômeda. Vocês podem até procurar depois sobre a atualização Andrômeda. E o que a Meta quer dizer com isso? Que vocês vão ter que criar criativos que sejam mais atrativos. Então, vocês vão ter que saber que vocês vão atingir as mulheres, mas o seu criativo, o seu texto, a sua narração e principalmente a sua legenda, porque as pessoas pensam que é besteira ter legenda, mas os algoritmos leem as legendas. Isso é uma forma de competitividade. Exatamente. Também, né? Então você vai ter que trabalhar todo o seu criativo para você poder alcançar o público certo. Porque a meta que é exatamente isso, que as pessoas sejam mais criativas e que façam menos coisas monótonas e cansativas. Porque as pessoas acabam esquecendo, fazem mais do mesmo e rede social não é mais do mesmo, é conexão de pessoas. Então, você precisa fazer algo que seja esse tipo de atrativo para conexões de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, sair daquele mecanismo de obrigar as pessoas a ver algo totalmente monótono, não. Ela quer algo mais e mais atrativo. Sim. É interessante que, do ponto de vista que você colocou aí, do mais atrativo, né? É muito fácil ir lá no site, né? Colocar lá treinamento da NR35, tá? Treinamento da NR11, tá? E daí? Se a gente for olhar pelo ponto de vista do mais atrativo, não tem nada atrativo aí. O que atrai? É eu colocar lá a metodologia, colocar lá toda essa... Olha, a importância de você estar apto, evitar passivos trabalhistas e bababi, bababá, tal. Partindo dessa ideia, quais são os erros mais comuns que você vê, que você já viu, que você tenta corrigir nas empresas, que quando elas tentam crescer ali de forma online? A primeira coisa é fazer mais do mesmo. É aquilo que eu sempre falo. As pessoas, elas não entendem o que é persona. Então, elas acham que elas vendem para todo mundo, que elas se comunicam com todo mundo e que elas vão seguir desse jeito para sempre.
Então, muitas vezes, principalmente no mundo que a gente vive hoje, polarizado, você tem que entender principalmente a visão política do seu cliente, do seu lead. Porque eu tinha um cliente que o lead dele era um lead de extrema direita e ele postava coisas mais relacionadas à esquerda. Eu falava, cara, você não está se conectando, você não está conversando com o seu cliente, você não gera engajamento. Não está nem sendo objetivo. Exatamente. Né? Então, assim, os erros mais comuns é não entender isso. E outra coisa... Você sabe que isso foi uma coisa que eu tratei muito. Parar de falar nas redes sociais o que ninguém quer, que não tem nada a ver com... Muito. E esse é um outro problema que tem muito. O cliente, ele achar que ele pode também pegar as redes sociais dele e falar de times, falar do lado político dele. Isso tudo impacta, né? Muito, porque uma coisa que você tem que entender, você vai ter cliente dos dois lados, então não perca cliente. E eu fico chateado por quê? Porque a gente está ali, que nem trabalho de formiguinha, trabalhando todo dia, tentando trazer lead, tentando trazer seguidores, e aí a pessoa vai lá, não segue o que você orientou e acaba rasgando o seu trabalho. Você sabe que você falou um ponto interessante, nós dois tínhamos esse trabalho, eu me lembro até que a gente atendia um certo cliente aí, muito bom inclusive, e que havia essa colocação aí, política, pessoalidade, enfim, interna. E o mais engraçado é que os profissionais que resolviam a questão era de um lado e as pessoas que comentavam era de outro. Todo mundo perde nisso. Todo mundo perde nisso. Tanto a empresa que pode perder de fato um profissional, porque no fundo não importa o que você acha, o que você... Eu demorei para perceber isso daí também. Quando eu percebi, eu comecei a ver que passei a ter mais engajamento. Né? Hoje, minhas redes sociais, eu tenho visto que eu uso também de uma forma muito natural. Eu faço o que eu gosto hoje, não faço porque é legal. E olha, uma coisa que está muito, muito em alta e as pessoas utilizam pouco: bastidores. As pessoas adoram assistir bastidores. E as pessoas têm medo de postar bastidores. Boa ideia. Os bastidores, ele é muito legal, porque mostra que aquele produto final, perfeitinho, bonitinho, ele começou ali de alguma forma. Então, hoje, os bastidores, eles têm muito engajamento. E as pessoas têm medo de apostar nisso. Ah, entendi. Muito bom. Como que pequenas e médias empresas podem competir com grandes marcas ali no digital? Nossa, é uma pergunta, acho que até vale para... Né? É muito interessante isso, porque assim, hoje, como que eu trabalho, né, as empresas? Eu construo a comunicação dela tudo baseado no AIDA, que é o atenção, desejo, interesse e ação. Então, tudo isso você tem que chamar atenção, e eu trabalho com sentimentos. Então, você tem que dar um alívio logo na atenção. Então, vou dar um exemplo aqui. Faça a NR10 e volte tranquilo para sua família. Pô, eu estou falando diretamente com aquele cara. Ou faça a NR10 e esteja apto a trabalhar num condomínio. Pô, estou atendendo uma dor. Então, você atende uma dor. E aí você vai para o desejo. Seja aceito por diversos condomínios. Pô, é isso que ele quer. Então, você vai para o desejo. E aí você vai para o interesse. Essa é uma empresa com mais de 20 anos, que já atendeu 5 mil empresas, que já deu mais de 30 mil treinamentos. Então, você gera interesse porque você passa ali a sua credibilidade, você passa a sua autoridade. E ação, não perca tempo. Turmas limitadas. Então, você trabalha toda a mente da pessoa ali numa comunicação que é voltado àquilo que eu falo. Quando você define a persona, você sabe como convencer ela. E isso você faz em casa. Você sabe muito bem como convencer a sua esposa, o seu cônjuge, a fazer aquele jantar especial para você. Ela consegue convencer eu. Então, exatamente isso. Querendo ou não, o marketing está inserido em tudo. Você precisa se comunicar. Você sabe como você consegue ganhar o seu pai ou sua mãe. Você sabe como você consegue ganhar o seu filho ou sua filha. Você sabe como você consegue ganhar o seu cônjuge ou não. Você sabe como se comunicar. Então, tudo parte a partir do momento que você define a persona. Definir o produto e a persona, tudo
se galga a partir daquilo. Então, você entende com quem você se comunica, aonde ele está, como você vai falar, como você vai convencer e como você vai entregar isso para ele. Tudo isso está amarrado num único produto. Não é por nada não, mas o Everton deveria fazer mentoria, né? Também é. Mentoria Tom Fernandes. Eu imagino que a Fran tá aqui do nosso lado ali, do lado de fora, ela tá ouvindo. Você colocou umas coisas que eu achei bem interessante aí, né? Sobre o interesse e o que cada um procura. Acho que tudo isso é bem válido. Já pensou em fazer mentoria, meu? Já pensei em alguns momentos. Tom Fernandes, mentoria, né? É porque, na verdade, né, como a gente empreende, está ali no cerne, eu pego muitas dúvidas. Então, assim, uma das coisas que eu mais trabalho é exatamente estar preparado para sanar qualquer tipo de objeção do cliente. Então, assim, se você não entende bem daquilo que você vende, você não passa segurança, você não passa credibilidade e a pessoa acaba não te contratando exatamente por isso. Perfeito, eu estou entendendo. Muito bom. Hoje eu faço a janta, tá? Eu vejo que ela me passou essa... Então, eu sempre observo nas reuniões que você faz com o Diego, ou mesmo por telefone, que você sempre pede para ele investir em conteúdo orgânico ou nesse tráfego pago. Eu queria saber de você, qual é essa importância? Bom, a importância do... O que acontece? Hoje, a gente precisa entender que a gente tem várias vias de clientes. Então, vou dar um grande exemplo, e hoje a gente está correndo esse risco. Então, por exemplo, você hoje que vende no presencial, se você não tem o digital e amanhã acontece uma pandemia, você morreu. Se você hoje anuncia apenas no Google e aí por um ministro do STF bloqueia o Google, a sua empresa morreu. Então, assim, se você anuncia no Google, se você tem tráfego orgânico, se você anuncia nas redes sociais, se você anuncia no LinkedIn, você tem diferentes braços. E quando você tem diferentes braços que te cortam você tem outros braços para te sustentar. Então, por isso que eu sempre falo em ter ramificações e entradas de clientes. Porque quanto mais ramificações, mais entradas de clientes você tem, mais você está preparado para o mercado. Então, você vende no presencial, tem o digital, você vai ter 2 braços. Opa, estourou uma pandemia, o seu digital assume. Opa, eu vendo no Google e no Instagram. O STF bloqueou o Google. Opa, você vai continuar vendendo pelo Instagram. Então, você tem diferentes braços e, assim, você tem que fazer uma análise SWOT, e uma das vertentes da análise SWOT é a ameaça, que é exatamente aquilo que você não controla. Então, se a justiça, amanhã ou depois, bloqueia uma das entradas de cliente seu, você não controla. Mas se você tem outros braços, outras entradas de clientes, isso você controla. Então, esteja preparado para as ameaças. Esteja preparado para tudo aquilo que possa vir. Quando você tem diferentes braços de entrada de cliente, você está totalmente preparado para o mercado e consegue, eu até falo para os meus clientes, os empreendedores, você consegue dormir mais sossegado. Será que ele deu algum recado? Sim, se prepare o ano que vem. Vamos investir nisso. Eu acho que foi um recado. Tô sentindo que foi... E o pior é que a outra pergunta que eu vou fazer aqui, nossa senhora. Qual é a metodologia que a agência Crescimento tem para gerar resultados consistentes? Tem algo que vocês... Olha, se tem uma coisa que a gente tem aprendido nos últimos anos, é exatamente isso. Ramificar as diferentes entradas de clientes e entender o cenário de cada um. Então, por exemplo, quando a gente faz um Google, o resultado é extremamente mais rápido, porque as pessoas vêm para resolver problemas rápidos. Quando a gente faz no LinkedIn, a gente tem resultados há 2, 3 meses, então a gente até passa isso para os clientes, para eles saberem que aquela negociação ela vai ser demorada, ela não vai ser uma negociação simples, vai entrar um lead rápido, mas o fechamento não é tão rápido. E a gente acompanhar até a parte de vendas. E outra necessidade que a gente tem notado muito dos clientes é treinar a sua equipe de vendas. Porque hoje em dia, um cara que entra em contato com você no WhatsApp, ele fala um oi. Se você não ficar chamando, se você não ficar procurando ele, se você não tiver uma equipe que esteja com gana, com vontade de vender, aquele oi se perde. E a gente sabe que hoje, se eu abrir meu WhatsApp aqui, ele tem mais de 1000 mensagens aqui, tem vários grupos. Então, hoje, a nossa atenção ela se perde muito. Então, o seu vendedor, a sua equipe de vendas, ela tem que estar muito preparada, muito focada em vender, para que toda entrada de lead não se perca. Aí é onde entra o SDR, né? Exatamente.
Os SDRs têm ajudado muito, muito. Inclusive, tem muitas empresas focadas em SDR. E eu tenho muitas empresas que estão fugindo dessa parte. As empresas, elas têm notado... Para respostas, né? Exatamente, uma necessidade de ter humano, né? Por mais que a gente tenha diversas automações... O IA não tem sentimento para dar a resposta que a pessoa às vezes precisa, né? Sim, eu até falo, a IA ajuda muito, mas ela ainda está longe de substituir o humano. Está muito longe de substituir o humano. Ela ajuda muito, muito. Ela substitui um mau funcionário, mas uma pessoa boa ela ainda não substitui. Eu imagino que certos... Porque usar como SDR é complicado, né? Porque ele tem a resposta, e a resposta não é sentimental muitas vezes. Por exemplo, eu vou vender um treinamento, eu tenho que entrar em algumas lacunas ali, eu tenho que entender, e a IA ela vai dar trabalhar objeções, e a IA ela vai responder. Quer? Não, obrigado, até mais. Tem umas IAs que elas até conseguem aprender, mas mesmo assim elas têm limitações. A única comunicação que realmente não tem limitação é o ser humano. O ser humano ele não tem limitação. Ele se limita, mas se ele quiser, ele não tem limite. Caraca, eu até desliguei aqui, porque essa conversa tá maravilhosa e eu não quero perder a oportunidade da gente tratar algumas coisas que são das nossas experiências, né? Das nossas vivências aí no mundo dos treinamentos, no mundo do marketing. Eu sigo o Everton há alguns anos, já aprendi muita coisa com o Tom Fernandes, né? E que me deixou muito... hoje, se eu tenho a Cast, é por causa disso. Eu uso muitos métodos, muito método. É para isso, é para aquilo. E com todas as reuniões eu falo para você, é isso? Então, tá decidido? É isso? Você dá a resposta. Como que as empresas têm... Como que uma empresa começa... Como que ela consegue se manter no marketing? Como que ela consegue ter o foco naquilo ali? Como que você pode resumir de dica para as empresas entenderem o marketing delas? Olha, na verdade, as pessoas, os empreendedores, eles precisam entender, né, que o marketing é extremamente necessário. Porque você precisa vender, você precisa... E eu até falo assim, por exemplo, hoje, quem não anuncia, ele tem uma empresa, uma loja no meio do nada. É uma rua que não passa ninguém. Então, eu até falo de uma forma bem clara, eu sou o panfleteiro dele. Então, o que eu faço? Eu vou lá, faço um anúncio, eu estou entregando o panfleto dele. Então, quando uma empresa ela faz anúncio, ela passa a existir. Né? Eu até digo que ela precisa estar na maior avenida do mundo, que é a internet. E o maior shopping do mundo, que é o Google. Então, o que eu falo sempre? As empresas elas precisam entender, o site delas é uma loja numa rua vazia. Para ser uma rua com movimento, precisa de anúncio. E aí ela precisa entender. Eu falo muito do Google, mas ela precisa entender o público dela. Por que ela precisa entender o público dela? Porque, por exemplo, se você é uma pizzaria, não adianta você anunciar no Google. Ninguém procura pizza no Google. É nesse ponto que eu queria, não querendo te interromper, mas só para entender, existem dois mundos. Bem mais. Na minha concepção. Não, mas eu falo, eu vejo no sentido do por exemplo, vou vender um perfume. Vou vender esse copo. Eu vendo esse copo para um CPF, ok? Mas tem a Cast que ela não necessariamente, ainda que ela comece num CPF, mas ela vende para um CNPJ. Então, eu vendo para indústrias. E eu tenho que convencer a indústria que o meu trabalho, que o trabalho da Cast é assim. E eu conheço pessoas que vendem para CPF, que ela tem que convencer a persona, como você diz, sobre aquele produto. Como que a gente pode separar esses dois mundos? Ou não se separam, na verdade, no fim? Se separa. No caso, existem produtos que se separam e produtos que não se separam. Então, eu vou dar um exemplo da Cast. NR10. Se você faz um anúncio no Google ou no Instagram, ou até mesmo no LinkedIn, você vai pegar tanto empresa quanto pessoa física. Você consegue pegar os dois. Depende do seu foco.
É óbvio que se você foca mais em empresas, você molda toda a comunicação para falar, atendemos apenas empresas, atendimento para empresas, você consegue moldar toda a comunicação. Mas eu vou dar um exemplo de como tem vários produtos que você alcança as pessoas. Por conta do convencimento. Por isso que você tem que focar muito na persona. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela é fisioterapeuta. E ela tem subprodutos. E ela consegue alcançar os 3 subprodutos em pontos diferentes. Então, vamos dizer, quem está com dor de coluna vai procurar no Google. Quem está precisando de uma acupuntura vai pesquisar no Google. Quem está precisando de uma massagem, talvez não procure no Google. Ou não entenda que ela precisa de uma massagem. Então, massagem eu não vou anunciar no Google. O que eu vou fazer? Vou fazer vídeos, porque massagem é sensorial, massagem é imagem, massagem é passar o relaxamento. Então, vou fazer imagens onde eu vou entregar. Vou entregar no YouTube, vou entregar no Instagram, vou entregar no Facebook. Ela tem produto, né? Fisioterapia, não adianta ela fazer vídeo que não vai vender no Instagram. Então, ela tem produto para dor, Google. Ela tem produto para desejo, massagem, drenagem linfática, Instagram, Facebook. E ela também presta ginástica laboral. Anuncia no LinkedIn. Então, ela consegue fazer um anúncio no LinkedIn para analistas, gerentes de RHs, para alcançar empresas. E aí ela tem subprodutos, uma única pessoa, ela tem subprodutos para atender diferentes pessoas. Então, por isso que eu falo sempre em definir a persona. A partir do momento que você define a persona, você sabe como se comunicar e aonde você vai encontrar essa pessoa. Muito bom. Karine? Então, eu acredito que muita gente queira saber. Vamos supor que uma pessoa vai querer, optou por fazer marketing digital. Qual o conselho que você dá para essa pessoa? Não sei, uma dica para ela crescer, que vai começar agora, que optou por essa profissão? Olha, eu digo para ela atender o que ela quer, né? Por quê? O marketing ele é muito grande. Eu, graças a Deus, hoje eu domino praticamente 360 do marketing. Já trabalhei com promoção, já trabalhei com eventos, já trabalhei na parte de endomarketing, já trabalhei em todas as áreas. Então, ela precisa entender aonde que ela quer estar inserida. Se é no marketing digital, se é no marketing interno, se é aonde ela se sente bem. Porque exatamente o meu desejo é que todas as pessoas que trabalham com marketing cheguem no mesmo sentimento que eu. Que no fim do dia não estou cansado, no fim do dia estou realizado, exatamente porque faz aquilo que gosta. Então, se ela gosta de editar um vídeo, vai para as redes sociais, vai para o digital. Se ela gosta de criar um site, se ela é criativa, vai virar um web design, vai trabalhar um SEO, vai trabalhar essa área. Então, ela precisa primeiro entender o que ela gosta de fazer. A partir do momento que ela entender o que ela gosta de fazer, ela não vai mais trabalhar. Mas em cima disso que você colocou, achei interessante a pergunta dela. Muito boa. Eu, por exemplo, eu não sei. Vamos dizer assim. Por isso que eu coloco nas suas mãos. A maioria das pessoas sabem, elas tentam fazer, elas sabem fazer o trabalho, mas e o marketing? E elas se permitem esse marketing? Olha, na verdade, ela precisa primeiro entender as dores. Então, vou dar um exemplo meu. Eu fazia sistemas, não gostava, fui para administração, aprendi marketing. Então, foi minha dor. Eu não gostava de programar, fui para marketing. Em marketing, aprendi a fazer site. Só que em site, eu dependia muito de imagens do meu superior. Questão de botões, de imagens e tudo mais, que eu fiz uma pós em design digital. Eu galguei a minha trajetória exatamente em atender a minha dor. E aí, a partir do momento que chegou ali em 2020, que a gente estava sobre pandemia, eu entendi que a minha dor era entender o marketing digital. E a partir do marketing digital, eu aprendi que eu podia atender mais e mais empresas. Então, ao mesmo tempo, eu fui galgando a minha trajetória através das dores. Então, que ela entenda exatamente isso. Ou ela entende o que ela gosta e ela vai levar o conhecimento dela para aprender o que ela gosta, ou ela entende aonde tem mais necessidade. Então, ela vai dar uma pesquisada no LinkedIn, vai dar uma pesquisada na Cato e ver qual profissional de marketing é mais procurado. É um web design, é um social media, é um marketing interno, é um marketing promocional, é um marketing de eventos. E aí, a partir do que ela entender que é necessidade,
ela vai levar o conhecimento dela para aprender. É bom sempre buscar essas informações um pouco antes, né? Ainda que você tenha um produto, mas entender melhor como que você vai fazer este marketing. Sabe o que eu tô pensando aqui? Cara, as meninas falaram assim, acabou o seu tempo. Levantaram a plaquinha e falaram assim, ó, boa. E eu fico pensando, cara, eu acho que 2 horas aqui talvez fosse pouco pra gente, porque eu não consegui falar o que eu queria mais expressar aí das nossas... Eu acho que 2 horas talvez fosse pouco. Eu queria até estender isso aqui para uma próxima oportunidade, pra gente trazer as nossas experiências e de repente, né, muito bom. Bom, posso dizer que como eu que, né, cuido do marketing da Cast, eu que subo os vídeos e vi diversos episódios excelentes do podcast, posso te dizer que pro ano que vem já vai pensando aí em episódios 2. Opa. Porque tem muitos convidados seus que com certeza tem muito assunto para agregar aqui. Nossa, olha, muito bom. Tom Fernandes, Agência Crescimento, é isso? Exatamente. Cara, você dá um show na Cast. Eu acho que o material que você coloca para nós lá é de ponta. Eu acho que as empresas têm que te procurar. Fica aqui vai subir depois ali os seus contatos, né? Pode, né? Pode subir. Vai subir os seus contatos ali. Tem que procurar porque você faz um trabalho excelente. Tá, talvez eu seja meio suspeito, porque nós já trabalhamos juntos, a gente já vem de outras temporadas, né? Mas eu estou muito feliz de ter recebido você aqui. Com certeza vai ter que ter o 2 e 3, talvez, e 4, e velho, muito bom. Cara, uma mensagem. Cara, uma mensagem é exatamente o que a gente estava conversando antes do podcast. Você é empreendedor? Escolha a sua dor. É dolorido para você apostar no marketing e acreditar no marketing? Ou é dolorido para você ver o seu telefone não tocar, ver o seu e-mail não chegar a clientes, ver a sua empresa cair no faturamento? Escolha a sua dor. Todo mundo hoje tem que escolher a sua dor. Então, escolha a sua dor. Às vezes é aquela... quanto vai custar, né? E o quanto vai trazer de retorno? Ele opta pela primeira opção. O trazer de retorno, ele fica... na Caixa, eu sempre pensei assim, vamos investir. O que dá? Vamos investir, porque eu acho que o investimento é a melhor ferramenta para você ter retornos. E muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Você não só é um convidado, como é um amigo de longa data. A gente pouco se vê, mas a gente muito se fala. Né? Exatamente. Eu que agradeço de coração pelo convite. Achei muito legal mesmo, é muito legal, assim, não só participar do bate-papo, mas também trazer mais e mais experiências, né? E até mesmo vivência. Até mesmo as dicas que eu dei aqui, eu sei que muitos empreendedores vão poder aplicar internamente, não precisam me contratar. Então, a ideia do podcast sempre foi essa, trazer conhecimento. Isso. E eu trabalhei com você desde o início desse podcast e esse é o nosso cerne aqui, trazer conhecimento, fazer com que mais e mais pessoas cresçam. E fico muito, muito agradecido quando você fala que o material que eu entrego é de ponta, porque esse é exatamente o cerne da Agência Crescimento. Fazer com que o médio e o pequeno empreendedor, ele esteja em paridade com o grande e ele concorra com o grande em igualdade. Bom, pessoal, aproveitando o momento, o ensejo, quero agradecer meu amigo Abner, da Personalizarte, ele que fez essas canecas maravilhosas para o nosso podcast, ou para Cast, Soluções de Segurança do Trabalho. Vou subir aí o link para vocês entrarem em contato com ele. É um excelente profissional, hein? Excelente produto. Eu queria ficar mais, mas... Tem uma pergunta, alguma dúvida? Só agradecer você, Tom. Profissional excelente. Dá trabalho? Não, eu que dou trabalho, né? Tom, tudo bem, Tom? Tom, você tá aí? Bom, pessoal, esteve aqui Tom Fernandes, Agência Crescimento. As redes sociais dele vai aparecer aí para vocês. Procure. É um excelente profissional, uma excelente empresa. Eu recomendo, de verdade. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast. Um abraço. E até mais.